Olá, seja bem-vindo ao Mentes Únicas, o nosso quadro no YouTube para ajudar você a desenvolver todos os potenciais das pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento. Estamos no terceiro vídeo sobre autismo e hoje vamos falar sobre comunicação e linguagem, um dos pontos onde a gente tem maior prejuízo quando a gente está falando do transtorno do espectro autista. O primeiro ponto que a gente precisa entender quando estamos falando de comunicação e linguagem é que dentro do espectro nós vamos ter pessoas que têm desde uma linguagem muito rebuscada, técnica, muito bem falada, até pessoas que não se comunicam e que geralmente estão dentro do nível 3 de suporte, certo? Um outro ponto importante que a gente precisa entender antes de entrar aí nos modelos que a gente pode utilizar para ajudar a potencializar o desenvolvimento dessa linguagem é entender a diferença entre comunicação verbal, não verbal e comunicação oralizada, certo? Então, primeiro ponto que a gente precisa entender, que a gente escuta muito dentro desse meio quando a gente está falando de autismo, é se a pessoa é verbal ou não verbal. O que isso significa? Se a pessoa utiliza ou não palavras para se comunicar, sejam palavras faladas ou palavras escritas, certo? E aí entra um outro lugar que muitas vezes as pessoas não falam. Por quê? Confundem muito a comunicação verbal com falar, certo? Mas como eu já disse, verbal, as palavras elas podem ser faladas ou escritas, certo? Quando a pessoa é não verbal, ela vai utilizar outro método de comunicação, por gestos ou por troca de figuras. E aí, a gente tem a pessoa que vai ser oralizada, ou seja, ela fala. No entanto, essa pessoa nem sempre utiliza essa comunicação de maneira funcional. Ou seja, muitas vezes ela apenas repete palavras, mas sem função de comunicação. Então ela é uma pessoa oralizada, mas que ela não verbaliza. Por quê? Porque ela não se comunica, ela não utiliza as palavras com a função de comunicação. No entanto, a pessoa que fala, mesmo que não tenha função, ela já tem aí um grande potencial para desenvolver uma linguagem falada funcional. Então vamos entender primeiro então o que é essa pessoa que fala, mas não se comunica, certo? Então a gente pode entender que essa pessoa, quando ela está falando, de forma oralizada, ela pode estar, primeiro, se regulando. Então ela pode emitir sons e palavras como uma maneira de regular o seu processo sensorial, certo? Então essas palavras elas não têm função de comunicação, mas função de autorregulação. Uma outra coisa que ela pode estar fazendo é estar repetindo essas palavras, que é o que a gente vai chamar de ecolalia. E aí, dentro da ecolalia, nós vamos ter 3 divisões. Nós vamos ter a ecolalia tardia, que é o quê? A pessoa ouviu aquela música, aquela frase, aquela palavra em algum momento e ela fica repetindo essa palavra depois de algum tempo, certo? Então ela viu um desenho que tem ali uma frase ou uma palavra e depois de algum tempo, de alguns minutos, às vezes até mesmo dias, ela vai repetir essa palavra, essa frase, mas sem função comunicativa, certo? A gente vai ter a ecolalia imediata. E essa ecolalia, ela é muito boa para a gente desenvolver ali a linguagem verbal oralizada. Por quê? Porque a pessoa, ela escuta e automaticamente ela repete aquela palavra, certo? Então, se eu falei carro, ela vai repetir carro, certo? Então, eu posso utilizar esta ecolalia imediata para ensinar palavras com função, associada ali a um treino de apontar, de pedir, de solicitar, de compreender que a palavra carro se associa ao objeto carro e ela utilizar isso para comunicar, certo? Então eu posso fazer uma pergunta, por exemplo, vamos imaginar que essa pessoa queira brincar com uma bola. Então eu tenho a bola na minha mão e falo assim: você quer brincar do quê? Bola? E ela vai repetir o quê? Bola, certo? Então eu vou dando pistas para ela compreender a função desta comunicação. No entanto, eu preciso desenvolver um programa ali para ajudá-la e para utilizar esta ecolalia imediata como maneira de desenvolvimento da sua linguagem, tá certo? E o terceiro que a gente tem ali, a terceira ecolalia, é a mitigada, que é o quê? A
pessoa, ela utiliza frases de desenhos, de filmes, de música para se comunicar, certo? Ela é uma colalia muito mais difícil de se encontrar, mas nós temos casos sim de pessoas que utilizam frases, né, que ela escutou em filmes, que ela viu em desenhos, em músicas, e ela utiliza isso de maneira funcional. Então ela encaixa essas frases em momentos adequados que ela precisa se comunicar. Tá certo? Então a gente já entendeu aí a diferença de verbal, não verbal, oralizado, e entendemos o que é ecolalia, tá? E aí, nós estamos falando de pessoas que falam. E quando a pessoa não fala, certo? Às vezes ela até tem o potencial de falar, mas ela não fala. Neste caso, nós não optamos pelo uso das libras, né? Que é a linguagem brasileira de sinais. Por quê? A complexidade da Libras, ela é tão grande quanto a da comunicação falada. Por quê? Para cada palavra, para cada objeto, para cada ação, eu tenho um gesto diferente. Para contar nomes, eu preciso saber todas as letras do alfabeto, por exemplo. Então, a complexidade de Libras, ela pode ser muito grande para a gente utilizar com pessoas dentro do espectro autista não falantes. Lembrando que a maioria dessas pessoas vai estar aonde? No nível 3 de suporte. Então, elas vão ter muita dificuldade de desenvolver uma comunicação desta forma. Então, foi desenvolvido o quê? A comunicação alternativa aumentativa, CAA. Que é o quê? É a comunicação por troca de figuras. Muitas pessoas vão dizer que essa comunicação atrasa o desenvolvimento da fala. E isso é um mito, certo? Porque conforme eu tenho figuras e utilizo essas figuras associadas ao que elas representam, ao nome que elas possuem, então eu mostro o desenho de água e digo, você quer água? Você quer água, né? Água. O que acontece? Eu estou potencializando a associação da palavra com a figura, da palavra com o item real, e eu vou potencializando o entendimento da função da palavra para a comunicação, para acessar aquilo que a pessoa deseja, certo? E com o tempo, sim, ela pode desenvolver ali a sua comunicação verbal oralizada. No entanto, algumas pessoas não vão falar, e a comunicação alternativa, ela vai ganhando complexidade conforme essa pessoa vai dando conta. Então, ela não só aponta para o que ela deseja, né, mas ela também começa a formar frases mais complexas utilizando essas imagens. Por isso é importante você buscar um profissional que esteja habilitado a desenvolver a comunicação alternativa, caso você queira que ela evolua para níveis mais altos. No entanto, dá pra gente utilizar em casa, dá pra gente começar a utilizar isso pra gente melhorar a comunicação e entender o que a criança, o que a pessoa deseja, o que ela precisa. Quando a gente resolve parte do problema da comunicação, muitas crises deixam de acontecer. Porque a pessoa, ela consegue comunicar, e ao passo que ela consegue comunicar, ela tem acesso ao que ela precisa e as crises começam a diminuir, certo? Então, como utilizar a comunicação alternativa ali bem no comecinho? Primeiro ponto que você precisa entender é que a criança precisa conseguir apontar. Então, eu preciso ensinar a criança a apontar. E eu vou utilizar o suporte total, caso ela ainda não aponte. Vou pegar a mãozinha dela, vou fechar, vou segurar na mãozinha, colocar em cima do item ou da figura que eu quero que ela aponte, para ela entender o processo. E aos poucos eu vou tirando esse suporte, conforme ela vai aprendendo a apontar sozinha. Eu vou começar com poucas figuras, certo? Vou deixar aqui na descrição, inclusive, um site onde vocês conseguem pegar, né, figuras que são utilizadas na comunicação alternativa. Então, caso essa comunicação evolua para ali uma complexidade maior, a criança já está acostumada com as figuras corretas, ok? Então, eu vou começar com poucas figuras. As figuras que são essenciais. Sono, fome, sede, né? E para fome, sede, essas coisas, o que eu vou utilizar? Para sede, um copo de água, porque eu vou utilizar este item tanto para a sede quanto para a água, porque se eu tenho sede, eu preciso de água, né? Fome, eu vou utilizar um prato de comida, por exemplo, e ali naquele prato eu vou dizer, você está com fome? Você quer comer? Né? E a criança vai associando aquilo. Eu posso utilizar, inclusive,
essas figuras para trazer previsibilidade. Ou seja, eu posso pegar essas figuras dos alimentos que ela vai ter no cardápio do dia, por exemplo. Olha, hoje nós vamos ter arroz, feijão e bife, por exemplo. E eu mostro para a criança esses itens e vou falando o nome: arroz, feijão, bife. Nosso almoço vai ter arroz, feijão e bife, tá ok? Então assim, eu trago a previsibilidade e trago também ali já um entendimento dessa comunicação, da nomeação das coisas, certo? Então eu preciso analisar ali, geralmente, as principais figuras que eu vou começar a utilizar, e conforme a criança vai avançando, eu vou aumentando esta gama de figuras, certo? Geralmente começamos com o quê? Copo de água, prato de comida, podemos colocar ali a cama, significando sono, certo? E algumas outras figuras, como usar banheiro, caso a pessoa já utilize o banheiro, certo? Sair, caso ela goste, seja uma pessoa que gosta de sair, e assim por diante. Não mais do que 5 figuras para iniciar esse processo. Depois que a pessoa compreendeu isso, a gente vai aumentando esse número de figuras caso seja necessário. Muitas vezes a pessoa começa a desenvolver a sua fala oralizada, e aí a gente não tem mais tanta necessidade desse suporte da comunicação alternativa, tá certo? Vou deixar aqui nos comentários então ali um site para vocês pegarem essas figuras, e nos vemos na próxima aula, onde a gente vai trazer ali mais algumas dicas para você trabalhar e desenvolver ali todo o potencial da pessoa do espectro autista. Até lá!